Olá, tudo bem? Espero que você esteja bem. Por aqui, graças a Deus, tudo ótimo. Um dia nublado, na verdade está começando a chover, aquela garoazinha. Inclusive eu lembro que eu aprendi há muitos anos atrás uma palavra para esse momento da chuva, que é estar librinando. Eu achei muito bonita essa palavra, estar librinando. É quando está caindo essa garoazinha. Mas eu trouxe um assunto para a gente conversar hoje, e esse assunto agora, o tema dele acabou se estabelecendo na prática. É a quarta vez que eu inicio esse vídeo. E o que aconteceu nas 3 primeiras vezes? Interrupções. Numa das vezes passou uma ambulância, algo assim, na frente da minha casa, sirene aberta. Na segunda vez, nessa casa aqui ao lado, um bebê começou a chorar. Na terceira vez, meus cachorros começaram a latir. Se eu estivesse no desenho divertidamente, talvez eu experimentasse a raiva. A raiva é uma das emoções, digamos, que o desenho nos traz para a gente pensar a respeito. Mas não só a raiva, traz outros também. Mas eu percebi que eu estava começando a experimentar um pouquinho dessa raiva do tipo, sério? Eu vou começar pela quarta vez o vídeo? E eu decidi não deixar com que a raiva tomasse as rédeas desse momento. Eu decidi apenas ter paciência e aceitar que é assim que acontece, as coisas são realmente imprevisíveis, na maioria das vezes. E a questão é, faça uma escolha, ou sinta a raiva, ou simplesmente aguarde passar aquilo que naquele momento está te importunando, aquilo que naquele momento é o gatilho que vai despertar aquela emoção, que no caso, a raiva, não me traria benefício algum. Eu não queria e não quero, mas naquele momento, minutos atrás, eu não queria que a raiva tomasse as rédeas do meu momento na manhã desse dia. Eu não sei se essa afirmação que eu faço é correta. Talvez os psicólogos que porventura estejam assistindo venham nos comentários dizer que eu estou totalmente equivocado. Mas eu acredito que lutar contra sentimentos é totalmente infrutífero. O que eu penso é que não adianta lutar, neste caso eu citei a raiva, não adianta lutar contra ela. Ela não vai deixar de existir dentro de mim. É algo que faz parte de mim. A raiva, a alegria, e todas as outras emoções e sentimentos que eu tenho. O que eu acredito é que ao percebermos que uma determinada emoção começa a tomar conta da gente, eu vou continuar usando a raiva como exemplo, por ter experimentado um pouquinho agora no início, ao perceber que ela começa a vir à tona, para mim, pelo menos, funciona não negar que eu esteja sentindo, porque eu estou sentindo. Como é que eu vou negar algo que eu percebo que ali está? É como negar que essa árvore está aqui atrás de mim, ou que eu tenho flores aqui a meu lado. Como assim? Aqui estão. Então a minha opção sempre... eu já ia dizer sempre é. Não, infelizmente nem sempre é. Às vezes eu falho terrivelmente em fazer isso. Mas a minha opção na manhã de hoje foi, ok, aí está a raiva começando a mostrar sinais de que existe. Eu vou fazer o quê? Eu vou simplesmente parar o que eu estou fazendo, porque ao parar o que eu estou fazendo, que está sendo de alguma forma impedido, e por isso a raiva surge, eu vou parar então o que eu estou fazendo, porque se eu paro aquilo que a sirene, que o bebê ou que os cachorros estão interrompendo,
a raiva não tem razão de ser. E ela faz o quê? Ela dá lugar à paciência, ela dá lugar à tranquilidade de ter escolhido não deixar que ela domine. Isso faz com que eu lembre de uma pessoa com a qual eu não tenho contato já há muitos anos, mas que no passado foi um amigo, fez parte do meu círculo de amigos. Essa pessoa tinha um mantra. Estou aqui, claro, deturpando o significado da palavra mantra. Mas é que essa pessoa repetia tanto uma afirmação que parecia um mantra. A frase era exatamente essa: é assim que eu sou. E esta frase sempre vinha à tona quando algo acontecia e que ele agia de uma maneira que ficávamos todos um pouco chocados com a reação dele, que ao perceber que estávamos chocados e tentando convencê-lo a agir de modo diferente, ele vinha com essa: é assim que eu sou. O é assim que eu sou é um grande sinal de que se está diante de uma pessoa que optou pelo caminho mais fácil, aparentemente mais fácil, porque dá muito trabalho a gente se analisar, dá muito trabalho a gente tomar decisões que saiam do piloto automático, porque dizer que é assim que eu sou é muito prático, né? Te exime de qualquer compromisso de mudança, faz com que, na verdade, quando tu diz assim que eu sou, tu estás dizendo para as pessoas: se querem continuar a meu lado, me aceitem do jeito que eu sou. Aceitar uma pessoa da forma como ela é, ok, certo. Não acredito que a gente tenha o direito de querer mudar as pessoas. Mas aceitar alguém do jeito que ela é me soa como, para mim, significa que essa pessoa se vê numa posição tão elevada e coloca os demais em uma posição tão abaixo dele que ele realmente age dessa maneira, não fazendo o menor esforço para não ser uma pessoa grosseira, indelicada, uma pessoa desagradável em muitas situações. Eu acho que esse tipo de pessoa está te mandando um recado bem claro, que é: olha, isso significa tão pouco na minha vida que eu não faço o menor esforço para não ser esse ser humano horrível na tua presença. Eu não sei se você conhece alguém assim, eu já conheci essa pessoa. E, bom, se eu me afastei e outros amigos se afastaram, é porque a gente sabe do próprio valor. Eu sei do meu próprio valor e quando a gente tem essa noção bem clara de quem nós somos, a gente faz sim essas escolhas de quem vai permanecer em nosso círculo de pessoas próximas, com quem a gente vai conviver, com quem a gente vai conversar, com quem a gente vai trocar emoções e sentimentos. Porque permanecer com pessoas assim, eu não vejo a mínima razão para que se perpetue, porque que tipo de benefício se colhe numa relação com uma pessoa que não está dando a mínima para o que as atitudes e palavras dela produzem dentro dos demais? Não faz sentido ficar com alguém assim. Então, se tu tens alguém que te causa esse tipo de constrangimento e mal-estar, repensa. Afinal, por que tu tá com essa pessoa? A gente está falando aqui de carência? Por acaso é antes com essa pessoa do que sozinho? Olha, a solitude traz uma paz, uma tranquilidade que jamais tu vais experimentar ao lado de alguém que te faça sentir assim tão pequeno, tão miserável que tu precise aceitar como ela é, dessa forma detestável,
para continuar tendo a companhia de alguém. Não acho que isso é um preço muito alto que tu estás pagando? Eu tenho certeza de que sim, é alto demais, é injusto contigo. E alguém que permanece nesse lugar de estar numa relação, seja de amizade, seja uma relação matrimonial, não importa, alguém que permanece com alguém assim em sua vida está permitindo que essas emoções negativas que o outro te joga sem nenhuma responsabilidade e cuidado sobre os ombros e no teu coração diretamente, ela está fazendo com que, tal qual uma ferrugem, a tua alegria de viver, a tua disposição para um novo dia, a tua esperança, a tua fé, a tua crença de que tu podes ter e mereces ter uma vida melhor, seja comprometida. Então se afasta se estiver vivendo com alguém que te faz sentir menor, alguém que te faz sentir pequeno, alguém que te faz experimentar um valor menor do que tu tens. Te afasta. Certa vez eu ouvi de um psicólogo com quem eu fazia terapia que eu precisava me livrar dos meus, lembro que a expressão foi essa, os meus débitos emocionais com o passado. E nós conversamos muito a esse respeito. Nós trouxemos, eu e ele, as minhas frustrações, aquelas pelo menos que eu poderia lembrar, desde a minha infância. Eu enumerei algumas e juntos acabamos vendo como inconscientemente elas ainda ditavam as minhas emoções e as minhas reações. Como elas ainda ditavam as escolhas que eu então fazia. É incrível como a gente não percebe, mas a gente segue atrelado. A gente segue atrelado, a gente segue assim de uma forma muito arraigada a emoções vividas por vezes em tempos tão longínquos que a gente já nem lembra do que motivou aquele determinado sentimento. Eu não sei se é um bom exemplo, mas eu tinha, nessa mesma casa aqui ao lado, moravam outras pessoas há décadas atrás, e eu não falava com uma das pessoas desta casa, não falava. Nós passávamos na rua um pelo outro e não nos cumprimentávamos. Nem sempre foi assim, passou a ser dessa forma. E tantos anos se passaram que certa vez eu me peguei pensando: o que causou essa ruptura? O que fez com que a gente não se falasse mais? E eu não conseguia lembrar. Depois, com o tempo, geralmente acontece quando a gente não está pensando a respeito, e foi isso que aconteceu, com o tempo veio à minha mente o que motivou aquilo. Foi porque certa vez houve um desentendimento, uma discussão assim boba acerca de uma árvore que havia aqui onde agora está esse espaço com plantas menores, e que essa pessoa disse que queria que eu cortasse aquela árvore porque podia cair em cima da casa dela, e eu disse que eu não ia cortar, aquelas coisas todas. Hoje eu pensaria diferente, pensando na segurança das pessoas. A gente muda, pessoal. E aí, quando eu lembrei disso, quando eu lembrei que esse era o motivo, eu cheguei à seguinte conclusão: a árvore não está mais ali. Afinal, o que aconteceu com a árvore? Ela caiu sobre a casa deles.
Aconteceu, olha a mão aqui. Acabou acontecendo. Ninguém se feriu, ninguém se machucou. Eu apenas tive que pagar o reparo de algumas telhas. Pois bem, a árvore não estava mais ali. Eu sequer lembrava o motivo, fui lembrar assim por acaso o que era então o motivo desse silêncio, desse rompimento. E na vez seguinte que nós passamos um pelo outro na rua, eu lembro que quando a gente se aproximou, eu olhei para ele e disse: fulano, eu quero falar uma coisa contigo, tu tem um minuto? E ele levou um susto, porque a gente nem se olhava. Eu disse assim, eu fiz de conta que eu não lembrava o que era. Eu disse assim, olha, eu nem me lembro porque a gente não está mais se falando. Não tem a menor importância, com certeza, porque senão eu lembraria. E às vezes, mesmo quando a gente lembra, também não tem importância, como é no caso em exemplo. E eu olho para ele então e digo, vamos parar com essa bobagem, vamos voltar a se cumprimentar, dar bom dia, boa tarde, perguntar como está, ver se precisa de alguma coisa. Gente, brotou um sorriso na cara dele. E ele não era uma pessoa de sorrir não, viu? Simpatia não era exatamente algo que tu poderias lembrar quando pensasse naquela pessoa. Mas vem um sorriso tão sincero no semblante dele e ele só me olha e diz assim, é mesmo, né? Vamos parar com essa bobagem. Me deu um abraço, que foi o único que a gente deu na nossa vida. Me deu um abraço e disse, como é que tu tá? Tá tudo bem? Disse assim pra mim. Eu disse, tá tudo bem. E aí eu fui sincero, eu disse, agora eu estou melhor. Então é isso, para mim funciona esse exemplo para me fazer lembrar que a gente escolhe como se sentir. Eu acho difícil acreditar nessas palavras, tá? Acho difícil, mas eu, Paulo, já precisei fazer essas escolhas muitas vezes. Eu estou citando aqui alguns exemplos. Um outro exemplo que eu posso citar está mais ligado à questão de relação amorosa. Não é fácil ser rejeitado por alguém, não é. E ninguém gosta de admitir que foi. Vocês percebem que geralmente as pessoas, quando nos contam uma história de separação, geralmente elas são a protagonista que resolveu encerrar o relacionamento. Sim, eu já estive nesse papel de encerrar um relacionamento. De verdade. Porque eu estou dizendo de verdade. Eu estou dizendo que já estive nesse lugar, não para dizer que, eu é que resolvi encerrar. Não, é que eu percebi que não funcionava mais aquela relação. Mas também já estive do outro lado, daquele que recebe a notícia de que a relação terminou. E não é fácil estar nesse lugar. Porque, via de regra, a gente é pego de surpresa, porque a gente nutre os melhores sentimentos por aquela pessoa. Bom, eu estou citando o meu caso, né? As situações são muito diferentes. Mas, neste caso, eu nutri os melhores sentimentos. Eu realmente pensava numa vida a dois, juntos, sob o mesmo teto, por que não? E depois de alguns anos juntos, eu recebo então este comunicado de que a partir daquele dia eu estava novamente livre. Livre não é uma boa palavra porque eu nunca me senti preso. Eu estava solteiro. Meu estado civil. E doeu bastante, viu? Doeu bastante porque a gente sabe que não existe
Não existe um botão dentro da gente que desliga o amor que a gente tem por outra pessoa. Mas por que eu estou revelando algo assim tão íntimo? Primeiro porque eu me sinto à vontade para falar disso aqui. Não é nada que eu me envergonhe, imagina. Primeiro então porque eu me sinto à vontade. Em segundo lugar porque nessa ocasião eu não consegui escolher os sentimentos que iriam guiar os meus dias seguintes. Foi muito difícil. Nossa, eu parecia sem chão. E o mais cruel do ponto de vista de quem está no lugar em que eu estava é que a vida continua acontecendo exatamente como acontecia na véspera, na antevéspera, na semana anterior a esse término. A única coisa que mudou é que tu não tens mais aquela pessoa na tua vida a partir daquele momento. E a segunda coisa que mudou é que tu vais ter que aprender a lidar com a situação, porque de repente tu ficaste ou tu te sentes completamente sozinho e desamparado naquele momento. Dá uma impressão de que ninguém pode nos ajudar, ninguém pode nos auxiliar. Mas com o tempo a gente vai descobrindo que existe sim alguém que pode nos ajudar e somos nós mesmos, escolhendo como a gente vai se sentir diante daquela situação. Parece tão utópico fazer essa afirmação. E às vezes, não é que seja utópico, mas às vezes a gente precisa lembrar. Ok, eu vou me permitir sentir tudo que eu tenho para sentir. Vou chorar, Tem uma expressão que é vou ficar no cantinho em posição fetal. A gente precisa se permitir experimentar isso, porque um término de um relacionamento, seja ele qual relacionamento for, sendo ele significativo para ti, o término é um luto, e um luto tem um processo e tem um tempo para ser vivido. Mas em outras tantas situações que não sejam tão extremas como esse exemplo que eu usei do término de um relacionamento, em outras tantas situações pelas quais a gente passa no dia a dia, uma pessoa que é grosseira com a gente, um colega de trabalho que está fazendo corpo mole, se as escolhas dessas pessoas não nos prejudicam diretamente, no caso do colega de trabalho, se o corpo mole que ele faz não vai prejudicar o andamento do nosso trabalho, gente, deixa pra lá essa pessoa, deixa pra lá. Deixa que os chefes, sei lá quem, deem conta. Não é teu papel, não é teu papel. Aquele atendente de loja que parecia estar te tratando com menos atenção do que tu achou que merecia, deixa pra lá. Se tu ainda tá na loja, procura outra pessoa. Se todo mundo naquela loja é horrível, vai em outra, não volta mais. É isso, faça escolhas. Agora, por exemplo, a chuva está aumentando. Por que tu não saiu da chuva ainda, Paulo? Porque eu estou embaixo de uma árvore bem generosa que ainda me protege dela. Faça escolhas. Saia debaixo da árvore e vá para a chuva, ou vá para dentro de casa se não quiser se molhar. Faça escolhas. É isso. Também essa semana eu conversava, e aí é sobre escolhas, com uma amiga que eu gosto demais dela. Eu a conheço há muitos anos. A gente era muito pequeno quando nos conhecemos. E é uma amizade que dura até hoje. Isso é muito bonito. E ela me contava
do quanto uma pessoa de nossas relações a magoou. Mas não foi recentemente, já faz um tempo. Dizendo coisas horríveis para ela. Horríveis. Horríveis. E eu, como eu conheço a pessoa que magoou essa minha amiga, eu posso te dizer algo que... Se essa minha amiga que se sentiu magoada fosse cobrar da outra, essa outra ainda diria: ué, mas eu falei isso para ver se tu te toca, mas eu falei isso pro teu bem, ou mas eu falei isso porque é o certo a dizer. Eu conheço essa pessoa e ela é o tipo de pessoa que, para ela, só existe uma maneira certa de viver, embora ela jamais admitisse isso. Mas só existe uma maneira de viver, que é a maneira dela. É a maneira dela. E o que essa minha amiga, então, essa que se sentiu magoada, o que ela acabou fazendo? Ela se afastou. Ela, mais do que, eu ia dizer que ela cansou de ser alvo dessa nossa amiga em comum, mais do que isso, ela se deu por conta e se perguntou: peraí, eu preciso disso? Porque eu ainda me mantenho próximo de uma pessoa que aparentemente não tem nada bom para falar sobre as minhas escolhas. Porque no caso da conversa dessas duas amigas, era bem isso, eu não estou aqui supondo, tá? Era bem isso. Para aquela que se julga a doutora em vida alheia, essa amiga havia escolhido um péssimo companheiro, havia escolhido uma profissão que não lhe dava dinheiro, havia escolhido sofrer, ou seja, só fazia péssimas escolhas. Enquanto a primeira, a vida dela era digna de ser invejada pela segunda. Meus amigos, a pretensão é triste, né? A pretensão faz com que algumas pessoas se tornem indigestas. E é isso mesmo que a gente precisa lembrar. Aquilo que é indigesto, a gente não deve engolir. A gente deixa bem longe do nosso prato. Aquilo que é indigesto, a gente nem experimenta. A gente só deixa pra lá, porque com certeza vai acabar com a nossa saúde física e emocional. Então é isso, meus amigos, minhas amigas, estamos chegando no final do nosso vídeo de hoje. Se tu achaste interessante, se te fez bem pensarmos a respeito, te convido a compartilhar esse vídeo com pessoas que tu conheces e que possam se interessar. Isso vai ajudar também a ampliar o número de visualizações. E, aliás, sobre essa questão de ampliar o número de visualizações, dentre os comentários que eu recebo pelos mais diversos meios, um deles foi: Paulo, que eu falei nisso no vídeo anterior de questão financeira, né? E essa pessoa perguntou: Paulo, se o YouTube não te paga nada, por que tu fica fazendo isso? E a minha resposta veio tão rápida e foi: porque me faz bem. E no mesmo nível de importância dessa primeira afirmação foi que eu já recebi mais de uma vez o seguinte comentário: continua fazendo teus vídeos, porque ajuda muita gente. E eu digo isso não para me colocar aqui numa posição que eu nem quero, uma posição que eu acho que eu não mereço, mas eu digo isso para lembrar a todos nós que às vezes a gente não faz ideia do quanto as nossas palavras, do quanto aquilo que a gente diz e faz afeta outras pessoas, tanto positiva quanto negativamente. E como tem sido dito, então, por mais de uma pessoa: Paulo, continua, tu não sabe o quanto tu ajudas outras pessoas.
Isso é tudo que eu preciso para continuar. Para mim, esse é o grande e principal motivo para a gente seguir em frente. Então, até o próximo vídeo. Te desejo uma excelente semana. E que eu gosto muito de dizer isso, porque para mim tem uma importância que eu não sei explicar. Eu gosto muito de dizer que tu tenhas uma semana abençoada. Um abração, beijos, tchau, tchau.